Nós o abençoamos como família, como pais. Flua, meu amigo. Paz do Senhor, irmãos, amém? Terça-feira acordei com uma mensagem do pastor Edu, falando que no Reunião Presbitério tinham decidido que tinha chegado o momento de estar partilhando a palavra com os irmãos. Aí acabou minha semana, né? Acabou minha semana ali mesmo já. Eu falei, eita, rapaz. E vou te falar, eu ministro a palavra, eu prego há praticamente 20 anos. E eu nunca estive tão inseguro na minha vida como eu estou hoje. E por isso que eu quero pedir que vocês tenham expectativa não em mim, mas naquilo que o Senhor vai ministrar essa noite, vai falar à sua igreja essa noite. Você acredita nisso? Amém. Aleluia. Já deixa a sua Bíblia aberta em Romanos, capítulo 8. Nós vamos dar uma mergulhada ao longo desse capítulo durante essa noite. Nos próximos dias vai estar fazendo um ano que eu e minha família chegamos aqui nessa comunidade. E não foi combinado, mas justamente na época está fazendo um ano que o Senhor nos permitiu estar aqui hoje. Eu lembro muito de um livro chamado O Pregador, um livreto pequenininho de John Stott, em que ele diz que o pregador ele é como que um despenseiro, um mordomo, que cuida da despensa da casa. E aí ele tem o dever de observar o que está faltando de alimento, de mantimento, para poder trazer e repor para a casa. Então por isso o meu anseio essa noite é justamente isso, que possamos sair daqui fartos, cheios daquilo que o Senhor tem para poder ministrar aos nossos corações. Então, essa semana, depois que o presbitério acabou com a minha semana, eu peguei e fiquei buscando. Passou terça, passou quarta, passou quinta. Eu falei, e aí, Senhor? Bora lá, né? Vamos? E aí chegou sexta, e aí o Senhor me trouxe à memória um flashback de tudo aquilo que Ele foi ministrando ao meu coração ao longo desse ano, aquilo que Ele foi me ensinando. E uma coisa que quando eu visito esse templo, para mim é muito claro que uma temática é aquela que mais mexeu com o meu coração. Mas o que é legal é que não é que mexeu com o meu coração, porque não é sobre mim, é sobre o corpo, é sobre o coletivo. Algo que o Senhor tem mexido conosco como comunidade ao longo desse ano. O Senhor tem nos revirado sobre paternidade. O Senhor tem nos revirado com um desejo, com um anseio de que sejamos filhos maduros de um Pai que nos ama e que tem um propósito para a sua igreja por meio de nós, seus instrumentos aqui nessa terra. E justamente por isso que me veio esse texto à mente, veio o capítulo 8 de Romanos à mente, porque uma das coisas que eu mais admiro nas Escrituras é que ela é muito didática. Deus é muito pedagógico. Na verdade, eu digo que Deus é o verdadeiro pedagogo, porque o pedagogo, a pedagogia, a palavra é aquele que guia a criança. Então a gente vê ao longo das Escrituras Deus nos ensinando, nos guiando como crianças para nos tornarmos filhos maduros, nos apontando para Cristo. De fato, a Bíblia ela é cristocêntrica, mas ela nos aponta para sermos filhos iguais a esse Jesus. E então, justamente pensando em tudo isso, o tema que eu peço que você anote aí
no seu caderno, no seu bloco de anotações. Eu não sei como o pessoal consegue digitar com 2 dedos tão rápido, mas no bloco de anotações também seu. Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre a pedagogia da paternidade de Deus. Nós vamos falar sobre a pedagogia da paternidade de Deus. Eu quero, junto com você, olhando aqui Romanos 8, a gente entender como que Deus nos ensina a sermos filhos. Como que Deus nos ensina acerca da sua paternidade, como Ele é Pai de nós. E você vai vendo isso, que o contexto dessa carta de Paulo aos Romanos, ela é dirigida àquela comunidade cristã formada ali, que ele mesmo, Paulo, funda. Ali tinha 2 tensões muito claras naquele tempo. Uma tensão interna, onde aqueles que tinham sido gregos, convertidos, romanos convertidos, gentios convertidos e judeus convertidos estavam no mesmo ambiente. E estando no mesmo ambiente, havia um tempo de tensão, porque havia aquele conflito entre eles, de origem, de mentalidade, de racionalidade, daquilo que eles compreendiam como sendo o certo, como sendo a forma de cultuar a Deus. Mas ao mesmo tempo existia uma pressão externa, porque estamos falando de uma igreja perseguida. O império que dominava a época era justamente Roma, e eles estavam no olho do furacão. Justamente no pior lugar para se estar, era que estava a igreja de Romanos. Eles estavam em Roma, eles estavam na sede do império, eles estavam onde estava tudo pegando fogo, depois de um tempo de verdade, mas tudo estava ali, a flor da pele. Mas quando a gente vai olhando ali a carta aos Romanos, nós vamos vendo que há uma progressão de conhecimento. Ele vem trazendo, justamente falando sobre a justificação pela fé. Ele vem falando sobre a importância, a necessidade que havia de que aquele povo, não importa se gentil, não importa se judeu de origem, mas era necessário salvação. Todos precisavam de salvação, mas ele não para só nisso. Há uma pedagogia de Deus, há uma forma de ensinar de Deus sobre paternidade quando ele chega no capítulo 8 para concluir sobre a justificação. Então nós vamos falar de 3 formas em que Deus nos ensina sobre a sua paternidade. E a primeira forma, você anote aí, é um pai que quer se revelar aos seus filhos. Deus é um pai que quer se revelar aos seus filhos. Vamos ler lá Romanos 8, de 1 até 4. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus é um pai que quer se revelar aos seus filhos. Entenda que o texto, o versículo primeiro, ele começa como agora pois, mas se você organiza aí a frase, seria pois agora já não existe condenação, ou já não há condenação. Se ele conclui com pois, se ele começa com pois, ele está concluindo uma ideia que já veio sendo construída desde o capítulo 1, onde ele vem falando sobre essa justificação pela fé. Lembra-se, havia uma tensão entre judeus e gentios que haviam se convertido e tinham visões diversas acerca da lei, do cumprimento da lei em Cristo, da necessidade de manter-se cumprindo a antiga aliança em vista da nova aliança começada com Jesus.
havia esse conflito. Então, quando ele chega aqui, Paulo, ele quer justamente amarrar isso de vez. Gente, peraí, não tem mais condenação em Cristo Jesus. Na verdade, o que acontece? A dinâmica da velha aliança, ela era baseada, principalmente contaminada pela tradição judaica que foi tendo ao longo do período, principalmente no período do exílio, com influências de outras culturas que foram tendo no povo judeu. Aquilo ali, nessa antiga tradição, fazia com que os judeus enxergassem a Deus como um Senhor, como o soberano, como uma figura de autoridade sobre eles. E com isso, eles viviam numa forma de relação fria, baseada em intermediários. Eu não posso ter um relacionamento direto com Deus, eu preciso da figura do sacerdote, para que ele intermedie meu contato, minha relação com Deus. Havia um distanciamento, havia uma frieza no relacionamento entre o povo e Deus, havia um sistema baseado em mérito, um sistema meritório mesmo, porque eu só sou aceito por Deus se eu fizer tudo certo. Agora imagina uma criança que ela cresce no ambiente de um pai exigente, que ainda com a melhor das intenções, em pegar e exigir que essa criança, ela viva de uma forma que ela seja bem no seu desempenho escolar, que ela busque um desenvolvimento profissional, e tem uma disciplina rígida, firme, mas porque ele deseja aquele pai, por melhor das suas intenções, fazer com que seu filho atinja ao máximo seu potencial. Mas o problema é que na maioria das vezes, acaba sendo uma rigidez tão grande imposta naquela criança, que ao invés de estimular o melhor dela, extrair o melhor dela, aquela criança, ela é tomada de medo daquela figura paterna, ela é tomada realmente de pavor daquilo. É uma relação frustrante, é uma relação desgastante, porque a criança, ela passa a vida inteira tentando se provar para aquele pai como sendo alguém digno do seu amor, da sua atenção. E eu não estou falando como algo distante, como algo que teórico. Eu cresci assim. Eu cresci num ambiente dessa forma, que por melhor das intenções do meu pai, era um ambiente opressor, era um ambiente que me dava medo, era um ambiente que eu não podia errar. O erro não era admissível, o erro era punido, o erro era castigado, de forma severa, de forma pesada. Aquilo ali me fez crescer com uma questão que quando eu me via, era como se eu estivesse mendigando migalhas do amor, migalhas da atenção. E às vezes, isso acabava se refletindo no meu relacionamento com Deus. Por quê? Porque naturalmente, se você tem um problema no relacionamento com seu pai, você vai ter uma séria dificuldade em enxergar Deus como teu pai. Quando eu cheguei nessa comunidade, meu pai tinha poucos meses que tinha falecido. Meu pai faleceu dia 2 de janeiro de 2024, um dia após eu completar 40 anos. Aquilo ali, pensando no relacionamento normal pai e filho, foi o melhor momento possível para meu pai partir, porque a nossa relação estava boa, havia liberado perdão, havia sido reconciliações, aconteceram ao longo dos anos, nós estávamos próximos, nós estávamos bem. Um dia antes ele estava na minha casa, comemorando meu aniversário comigo. No outro dia, infelizmente, no tempo de Deus, ele foi traumático, meu pai morreu no meu colo, literalmente, mas era o tempo daquilo acontecer. Porém, naquele processo todo que Deus veio fazendo e vinha fazendo ao longo dos anos da minha vida, na vida da minha família, de palavras e confirmações que estavam nos levando a viver um novo tempo, uma nova estação, e que acabou nos trazendo para aqui, para essa comunidade. Ao chegar aqui,
Eu imaginava que o meu relacionamento com meu pai, por ter sido bem já tratado, isso significava que minha relação com Deus Pai já estava de boa. E não estava de boa. E aqui eu fui moído, tratado, levado ao pó, desconstruído, para poder aos poucos estar sendo reconstruído. Aqui em Romanos 8, a gente vê justamente Paulo fazendo isso, querendo desconstruir a visão daquele povo acerca do Deus Pai, para levá-los à compreensão como filhos. Aquelas crianças na fé enxergavam ainda Deus como alguém distante. Então, por isso, de uma forma tão proposital aqui, dentro da pedagogia da paternidade divina, Jesus é enviado para fazer aquilo que a lei não pôde fazer: gerar relacionamento com o Pai. Dentro da pedagogia da paternidade de Deus, Jesus tem uma clara missão: nos revelar o Pai. E aquilo a gente vai vendo justamente ao longo desse capítulo, e vamos lá para o versículo 15. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão, mas para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Pula para o verso 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus, Ele é o Filho unigênito. João 3,16 fala, que significa que é o único biologicamente vindo do céu, mas ao mesmo tempo, por adoção, Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é ao mesmo tempo o unigênito e o primogênito. Ao mesmo tempo Ele é o único que veio dos céus, mas ao mesmo tempo Ele é o primeiro dentre todos nós. Deus é um Pai que quer se revelar a seus filhos através de Jesus. Mas Ele quer revelar-se não somente através da figura de Jesus, mas Ele quer se revelar no meio do coletivo, no meio do seu povo. Logo no começo do ministério de Jesus, Ele vai e começa a ensinar sobre várias coisas, e vem ali em Mateus 5-7, quando Ele vai falar sobre o Sermão do Monte, que é o sermão que a gente mais conhece, mais ouve falar, mais pregado e mais difícil de colocar em prática. E Ele vai falar lá, justamente quando Ele vai ensinar sobre oração, lá no capítulo 6, Ele chega no versículo 9 e Ele vai falar assim: quando vocês forem orarem, vocês vão orar desse jeito seguinte, repete comigo: Pai Nosso. Ele podia ter falado: meu Pai, o Senhor, o Deus soberano. Mas Ele apresenta agora não mais um Senhor, Ele apresenta um Pai. Ele apresenta, não é só qualquer pai, Ele não apresenta o Pai dele, Ele apresenta o nosso Pai. Vocês conseguem compreender a dimensão disso? Nesse momento Ele rompe completamente, e Ele deixa claro que a nova aliança era completamente diferente daquilo que era estabelecido pela lei. Agora não precisa de intermediários, não precisamos mais mendigar por migalhas do amor de Deus, não precisamos mais mendigar por migalhas da atenção de Deus. Nós temos um Pai, nós temos uma família, nós não estamos sozinhos.
Gente, a coisa para mim mais difícil, eu tenho quase 30 anos de crente. Quase 30 anos de crente. E a coisa para mim mais difícil que eu passei ao longo desse ano foi aceitar que eu não estava sozinho. Às vezes a gente é órfão de pai vivo, né? Às vezes é órfão de um pai que está vivo e que quer se relacionar conosco. E é interessante porque Deus quer se revelar como pai, sim, e essa paternidade é aprimorada e manifestada no meio do seu corpo, no meio do seu povo. Segunda coisa que nós vemos aqui dentro dessa pedagogia da paternidade de Deus é que além dele querer se revelar como um pai que quer se revelar aos seus filhos, Deus também, e anote aí, é um pai que quer ensinar seus filhos. Ele é um pai que quer ensinar seus filhos. Ao mesmo tempo que ele primeiro quer se apresentar como esse pai, ele também quer mostrar que ele está disposto a educar-nos, a ensinarmos, como pai que pega uma criança pequena e vai ensiná-lo a se tornar até um adulto. Dos versículos 5 ao 14, eu não vou ler agora, mas você pode ler com calma na sua casa, né? Paulo vem abordando sobre essa dualidade carne e espírito, sobre esse conflito entre essa luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Mas ele deixa claro que tem uma chave para vencer essa disputa, e essa chave é justamente o relacionamento com o Pai, por meio da figura do Espírito Santo. Essa luta constante contra a carne é justamente vencida quando nós temos a consciência da nossa identidade como filhos. Às vezes a gente passa a vida inteira lutando e caindo nos mesmos pecados. Às vezes passa a vida inteira remoendo, andando, escorregando no mesmo ponto. É igual quando a gente jogava videogame, né? Alguns ainda jogam muito, infelizmente eu não consigo mais ter tempo para isso, eu queria tanto. Mas quando você tem aquela fase que você não passa, você está lá horas jogando lá e morre naquele ponto. Aí você volta, começa, e volta, chega na fase, morre de novo. E o pior é o seguinte, eu sou do tempo do Atari, sou do tempo do Super Nintendo, que você não salvava a fase. Então você tinha que voltar tudo de novo. E aí começava tudo de novo, e chegar naquele ponto, morria de novo, porque não conseguia passar daquele ponto do jogo. Às vezes a gente fica nesse jeito na vida com Deus, e a gente fica andando e escorrega no mesmo ponto. Fica andando, escorrega no mesmo ponto. E aí começa tudo de novo, não, agora vai. E aí chega naquele ponto, vai de novo. O problema não é aquele ponto, o problema não é aquela fase do jogo da vida com Deus. O problema é que nós às vezes não estamos conscientes da nossa identidade como filhos. Ou parafraseando aquilo que o Cléo ministrou no domingo passado, às vezes é porque não estamos assumindo a responsabilidade de filhos. Às vezes o que está faltando para a gente é entender isso, é buscar esse relacionamento, porque Deus já se revelou como Pai para nós. Agora a parte de nós também querer nos reportar como filhos. Ele está disposto a nos educar, está disposto a nos ensinar, mas é necessário que nós precisamos também nos entender como filhos. Eu cresci num tempo em que se a criança fizesse algo errado na rua, o pai já olhava de um jeito para você, que você sabia que em casa o couro ia comer. E aí chegava, às vezes já tinha um cinto para pendurar atrás da porta, né? Assim, o cardápio era grande, podia ser um cinto, podia ser chinelo. Gente, na minha época, goiabeira, varinha de goiabeira. Rapaz, fazia assim, ó. Rapaz, era bom nessa. Outra coisa, na minha época, gente, olha só,
alguns aqui vão lembrar, tinha Raider. Raider era dura, meu irmão, parecia um tijolo. Uma vez eu inventei de correr. Rapaz, meu pai mostrou que era um bom policial, era bom de mira. Pá! Só que o que acontece? Quando o tempo passou e eu me tornei pai. E ao me tornar pai, eu fui aprendendo e vendo que o castigo físico ele não ensinava nada. Na verdade, ao invés de aproximar, ele distancia. Eu fui entendendo que na verdade que o que transforma é o relacionamento com o filho. É o relacionamento do filho com o pai. Então quem tem filho aprende que a melhor forma inclusive de trazer isso é justamente chegando, se aproximando do filho, às vezes naquele momento em que ele está mais nervoso, e se agachando e se colocando no mesmo nível que ele, para poder olhar olho no olho com ele e poder ali ele se identificar contigo. Faça essa experiência, fale de cima para baixo e fale no mesmo nível. A reação é completamente diferente. Isso com qualquer criança, não precisa ser seu filho se você não tem filho. Com qualquer criança em que você quer se conectar com ela. Filipenses 2, de 5 a 11, mostra que Deus fez exatamente isso com a gente. Filipenses 2, 5 a 11 fala: tenham em vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou. Que nós, a ideia de tirar a sua essência, tirar a sua natureza, abrir mão realmente de tudo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus Pai. Deus não somente se apresenta como um pai, mas como um pai que quer educar seus filhos pelo relacionamento. Ele decidiu, através de Jesus, se colocar no mesmo nível que nós, para se conectar conosco, para poder se relacionar conosco, para gerar conexão com a gente. E sabe o que é melhor? O melhor de tudo isso é porque agora, como a gente veio falando, o castigo físico, ele às vezes deixa marcas não só no corpo, mas principalmente na alma. Traumas, feridas, que às vezes demoram anos para cicatrizar. Mas na pedagogia da paternidade de Deus, Ele quer também deixar marcas, mas marcas de amor em nós. O relacionamento de um pai com o filho, ele gera marcas de amor. Ele gera sim feridas de amor, que vão fazer com que cada vez nós possamos amadurecer mais e mais. Ele se colocou no mesmo nível que nós, um pai que ensina não pelo castigo, mas pelo relacionamento, uma transformação que não vai ser de fora para dentro, mas de dentro para fora. Mas dentro dessa forma dele ser um Deus, um pai, um Deus que se apresenta como um pai, que quer educar os seus filhos, quer se relacionar com eles, mas esse relacionamento é para nos levar a uma entrega. Na velha aliança tem um objetivo, um princípio bem estabelecido acerca daqueles que querem se relacionar com Deus. A gente vê isso lá em Êxodo 33, 17 a 20. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor?
Êxodo 33, 17 a 20. Dentro da dinâmica do Antigo Testamento, dentro da dinâmica da velha aliança, do velho pacto, do velho relacionamento de Deus com os homens, tinha um princípio muito claro, que está ali, a partir do verso 17. O Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse: então peço que me mostres tua presença gloriosa. Olha só, Moisés queria relacionamento, Moisés queria proximidade. E aí continua o texto. O que o Senhor responde para ele? Farei passar diante de você toda a minha bondade, e anunciarei diante de você o meu nome, Javé. Pois terei misericórdia de quem eu quiser, mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas observa aqui, mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. Olha o princípio estabelecido aí. O princípio estabelecido aqui, que é o mesmo princípio estabelecido lá em Gênesis 3. Quando a queda da humanidade, a entrada do pecado, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Se esconderam. E o que eles fizeram para poder se aproximar de Deus? Identificando que estavam nus, fazem roupas de folhagem. Mas o que Deus faz? Faz roupas para ele de pele de animal. Ou seja, houve um sacrifício, houve morte. Há um princípio estabelecido que começa na antiga aliança, mas que perpetua até hoje. Para se relacionar com o Pai é preciso morte. Para se relacionar com o Pai é preciso entrega total. É o que estávamos cantando hoje. Um relacionamento baseado na total entrega, um relacionamento baseado na morte, um relacionamento de que somente aqueles que já morreram para si mesmos, que já morreram para suas vontades, que já morreram para o seu desejo da carne, esses podem se relacionar com o Pai, esses podem contemplá-lo, esses podem vê-lo, esses podem se aproximar. Há um princípio estabelecido: para se aproximar tem que morrer, para se aproximar tem que se entregar. Só que Cristo morreu no nosso lugar, e agora aquele que está em Cristo é participante da sua morte. E a diferença dessa antiga aliança para a nova é que agora a gente não precisa se aproximar com medo de morrer fisicamente diante da glória de Deus, diante da presença de Deus. Eu acho que você entendeu muito bem isso, porque agora há pouco aconteceu um negócio desse jeito aqui durante a adoração. Aconteceu algo desse jeito. Acho que você percebeu, né, um pouquinho assim na prática o que é isso, de que a gente pode se jogar no braço do Pai sem medo, de qualquer jeito, do jeito que está, lançando e rasgando nosso coração, porque Ele está ali. Ele está ali, está no nosso meio. Não tem mais medo. Pode se jogar, pode ir com tudo. Hebreus 10, 19 e 20 fala: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Há um ano atrás, eu estava na mesma situação de Moisés. Queimava no meu coração uma necessidade por me relacionar com esse Pai. Imagina, gente, vivendo o luto da perda do meu pai biológico, do meu pai que me criou, do meu pai natural. Eu estava extremamente carente de paternidade. E aonde eu fui encontrar esse suprimento? No Deus Pai revelado no meio do seu corpo. Foi em mesa, em partilhar, o Deus Pai foi se revelando a mim através da vida de cada um dos irmãos.
Então às vezes, se você está tendo alguma dificuldade de enxergar Deus como Pai, entenda, isso não vai acontecer assistindo culto, assistindo ensino, participando de turno. Isso é muito bom, mas é na mesa que Ele vai se revelar. Porque os ensinamentos mais profundos que eu tenho com os meus filhos, eles acontecem quando nós estamos sentando na mesa de casa. É lá que eu faço tarefa com eles. É lá que eles, durante uma refeição, me contam como foi o dia. É onde eu consigo conversar e acessar o coração deles. Então da mesma forma, são nas mesas, através da vida dos irmãos, em que nós podemos compartilhar o Cristo que há em nós, e o Pai é revelado através disso. Gente, eu demorei 40 anos para entender isso. Era necessário morrer. Era necessário que eu abrisse mão de quem eu era, para que eu pudesse me relacionar e conhecer melhor esse Pai. Porque o que acontece, querido, é porque só quem entendeu que já está morto é que pode chegar na presença dele. Só aquele que entendeu que já entregou tudo, que não tem mais nada a perder, é que consegue se relacionar com ele. Sabe por quê, irmãos? É porque os joelhos são melhores que os pés para se aproximar do Pai. Os joelhos são melhores que os pés para se aproximar de Deus. Não é com altivez, não é com soberba, não é com títulos, não é com nada. Paulo já falou, considerava tudo como perda, por causa do pleno conhecimento de Deus. Na pedagogia da paternidade de Deus, queridos, Ele nos ensina sim, por meio de um relacionamento de confiança, de entrega total a Ele. De filhos que confiam no seu pai. Igual com uma criança que o pai está dentro da piscina e ele fala, pula. Se ele confia no pai dele, ele vai pular. Ah, mas está fundo. Ele vai pular, porque ele confia no pai. Deus se apresenta como um pai que quer se revelar a seus filhos. Deus se apresenta como um pai que quer ensinar seus filhos por meio do relacionamento. Mas ao mesmo tempo, e a terceira e última parte é que Deus se apresenta como um pai que quer projetar seus filhos. Ele se apresenta, ele se relaciona e educa, e ele projeta. Todos nós, na hora de criar nossos filhos, todos os pais, o que nós fazemos? Nós queremos dar um melhor para os nossos filhos. Nós queremos oportunizar condições melhor do que nós tivemos. Nós queremos que eles tenham do bom e do melhor. E por isso que a gente se mata tanto de trabalhar. A gente se dedica tanto em abrir mão de algumas coisas para poder conceder outras, para que os nossos filhos tenham. Eu, ao longo da minha vida, eu vi meus pais se sacrificando financeiramente muito para que eu estudasse nas melhores escolas. Eu nunca precisei estudar em uma escola pública, não porque meus pais tinham muito dinheiro, pelo contrário, mas era porque eles sacrificavam tudo que eles tinham para poder eu ter as melhores oportunidades, para eu tivesse as melhores condições de poder me tornar futuramente um profissional de sucesso. É aquilo que eles entenderam, e é aquilo que nós, voluntário ou involuntariamente, fazemos com os nossos filhos também. Hoje eu busco dar para meus filhos mais do que condições que eu tive também. E isso é natural. Isso em si não tem problema nenhum. Não está errado isso. Legal a gente fazer isso com os nossos filhos. O nosso objetivo com isso é o quê? É prepará-los para a vida. Prepará-los para o dia que eles sairão da nossa casa, sairão da casa dos pais, para enfrentar os desafios da vida, para que eles vão poder se sustentar, para que eles possam ter uma vida digna, para que eles possam ser cidadãos decentes, e assim poderem contribuir com a sociedade como um todo. Então, quando nós chegamos, e ali passa aqueles 18, 19, 20 anos, em que aquela criança se tornou um adolescente, se tornou um jovem, morando com seus pais, chega um momento em que ele sai e ele consegue, porque ele concluiu uma faculdade, ou porque ele conseguiu agora um emprego e que tem condições de sustentar. Quando chega nesse momento, todo pai
vai olhar orgulhoso para o seu filho e falar: eu consegui. Dá aquela satisfação, é natural, todo mundo quer ter isso. E todos aqueles que hoje são adultos, que saíram das suas casas, os nossos pais tiveram essa satisfação no dia que nós saímos da casa deles, porque eles olharam e falaram assim: cumpri minha missão, meus filhos, a quanto chegaram, conseguiram atingir o sucesso. Mas Romanos 8 conclui falando um pouco diferente. Olha o verso 31 em diante: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando a gente observa como Deus criou Jesus, como Deus o educou, como Deus o preparou ao longo dele nascer, se tornar uma criança, porque Jesus, gente, ele não já chegou adulto, ele nasceu, ele foi uma criança, entendeu? E ele foi crescendo. Apesar do texto bíblico pular ali dos 12 para os 30, houve um processo de educação da parte também de José e Maria, mas a partir de Deus, tratando e se revelando como pai a Jesus, porque era muito claro que desde pequeno ele já se relacionava com o pai, e ali ele foi sendo criado. Então quando vemos essa forma como Jesus foi tratado, foi criado, foi preparado para seu ministério, a gente percebe que a pedagogia de Deus é diferente dessa que nossos pais, que nós fazemos com os nossos filhos. As pessoas daquele tempo ansiavam pela vinda do Messias. Na verdade, os judeus até hoje anseiam pela vinda do Messias, e principalmente naquele tempo em que eles eram um povo que estava oprimido, que estava dominado por Roma. A sensação que eles tinham era de um Messias que viria e tomaria o poder. Se você estuda a história do período interbíblico, você percebe que houve levantes, houve momentos de revoltas contra o Império Romano, porque eles tinham esse anseio, e na verdade aqueles que se levantavam, por algum momento eram vistos como uma figura messiânica, porque havia uma expectativa neles, de que o Messias viria, ele viria, mas ele libertaria o povo, ele viria e traria libertação, ele viria e tomaria o poder, ele viria para reinar fisicamente no meio do seu povo. Era a expectativa, a figura de autoridade, a figura de poder. É isso que eles esperavam de Jesus. Então eles quebraram a cara, né? Porque Jesus veio, mas ele veio nascendo numa manjedoura. Manjedoura, gente, é o local onde os animais comem. Isso é uma manjedoura, um estábulo. Ele veio e foi criado numa família simples. Ele veio e andava com os pobres, andava com as viúvas, andava com os rejeitados. Gente, se você pega os 12 apóstolos, os 12 discípulos, gente, entenda, se eles fossem bons para a sociedade, eles não estariam à disposição de um mestre desconhecido.
naquela cultura, o objetivo era que os melhores eram puxados ainda crianças para serem treinados pelos mestres daquela época. E os que não tinham isso, eles iam trabalhar. Então, todo mundo era trabalhador ali. Todo mundo tinha sido já rejeitado. Então ele pegou essas tranqueiras para poder treiná-los, para discipulá-los, para estabelecer as bases daquilo que viria a ser a igreja. Ele não era nada daquilo que Israel esperava. Nada. Mas, na pedagogia da paternidade de Deus, o sucesso não é medido por conquistas, ele é medido por entrega. Na pedagogia de Deus, o sucesso não é medido por conquistas, é medido por entrega. O sucesso de Deus como pai de Jesus foi quando ele foi entregue na cruz. Ali foi o momento que ele chegou e falou assim: meu filho cumpriu a missão dele. Na verdade, então, quando nós criamos nossos filhos biológicos, nossos filhos naturais, aqueles que acolhemos como filhos, aqueles que estão ali na nossa casa, que vemos crescer e que alimentamos, que educamos, que levamos para a escola, que trocamos as fraldas, esses aí, na verdade, então, o nosso objetivo enquanto os pais não é que eles apenas conquistem aquilo que enxergamos por esse mundo, mas é que eles sejam totalmente entregues a Deus. Então, na verdade, quando a gente vê, quando os meus filhos chegarem à maturidade, eu vou entender que fui um pai que cumpriu a missão, é se eles tiverem um coração totalmente entregue a Deus. Conquistas profissionais são consequências de buscar o primeiro reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serem acrescentadas. É simples. O evangelho é muito simples. Os princípios e valores são muito simples. É a gente que complica. Sucesso para Deus não é medido por conquista, mas pela entrega. Deus é um pai que quer que sejamos como o seu filho Jesus, o primogênito dentre muitos. Então o objetivo é que realmente atinjamos o máximo das nossas potencialidades enquanto filhos de Deus. O objetivo então que quer de nós é que esse máximo que Ele quer extrair de nós é justamente um amadurecimento pela entrega, é um amadurecimento pela morte, pela martíria que viemos falando ao longo das últimas semanas nas quartas. E um parênteses, venha na quarta, né? Os estudos estão top, e o turno, céu na terra. Então vem quarta que o céu vai descer. Então, terminado o mexã, continuando, tirando pausa do mexã, voltando. Então o que acontece? Ele quer justamente que sejamos um testemunho vivo. Ele quer que haja entrega total da nossa parte. E gente, existem princípios que são eternos. E esses princípios, uma coisa é clara: no Antigo Testamento ali, quando era entregue uma oferta no altar, essa oferta era entregue como? Ela era entregue no altar vazio? Não, o altar tinha que estar cheio. Não tem fogo que caia sobre o altar vazio. Então não tem presença de Deus sem entrega. Não tem presença de Deus sem morte. Não tem presença de Deus, não tem fluir da presença de Deus sem um altar cheio da gente. É realmente sacrifício vivo. É realmente uma entrega. Romanos 1: apresentemos nossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Uma entrega total. E por isso, fechando, Ele é um pai que quer que sejamos totalmente entregues como Jesus. Por quê? Para que possamos atingir o propósito dele nas nossas vidas.
Quando a gente fala em paternidade, o texto primeiro que vem para a mente de muitas pessoas, inclusive, semana passada cantamos sobre isso, é Salmo 127. Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro ou na mão do arqueiro. Assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche dela sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. A perspectiva, então, dentro disso, é que Deus é esse arqueiro, em que nós somos essas flechas nas mãos dele, em que o objetivo dele é que sejamos lançados para atingir o alvo do propósito dele, dentro do seu reino, dentro daquilo que ele tem para a sua igreja. Só que tem um detalhe, isso me faz lembrar de uma coisa. A palavra grega traduzida por pecado é armátia. E armátia é exatamente o termo usado para quando o arqueiro erra o alvo, quando o arqueiro atira a flecha e erra o alvo. Então, pensa só comigo, se pecamos é porque erramos o alvo, é porque fomos flechas que erraram o alvo. Concorda? Então talvez, se estamos persistindo no pecado, talvez estamos querendo tomar o lugar de Deus, querendo ser arco e flecha ao mesmo tempo. Talvez esteja na hora de entregar o arco nas mãos de Deus, para que possamos ser filhos que são lançados. Porque uma flecha, quando é lançada, irmãos, ela é lançada para não voltar. Não é um bumerangue. O bumerangue vai e volta. A flecha é lançada para não voltar. A flecha é lançada à morte dela. Ela é lançada e das duas uma, ou ela vai atingir o alvo ou não. Se for a gente controlando o arco, não vai atingir o alvo. A única garantia que nós temos de atingir o alvo é se que esse arco esteja na mão do flecheiro chamado Deus Pai. Se Ele estiver no controle, vamos atingir o alvo. Então por isso, irmãos, na pedagogia da paternidade de Deus, Ele se mostra como um pai disposto a lançar o filho à morte, para cumprir o propósito eterno, mas também exige que o filho esteja disposto a ser entregue à morte, para o cumprimento desse propósito. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus, e é exatamente o que Ele espera de nós. Talvez esteja na hora da gente entregar o arco na mão de Deus. Talvez estejamos persistindo em algumas questões, que a gente acaba morrendo na mesma fase do jogo, porque a gente está querendo ser arco e flecha ao mesmo tempo. Viu? Foi para dar ênfase nisso. Quero chamar o Ministério de Louvor. Está vindo. E você pode se colocar já de pé também. Vamos. Há tempos que quem é dessa comunidade, quem já caminha conosco, mesmo aqueles que chegaram há menos tempo, sabem que nós estamos gerando uma criança coletiva aqui, não é verdade? Né? Os nossos dias os dias do pastor Edu, da profetisa Rosa, estão se tornando mais doces, né? Hoje mesmo passaram um dia com a Dulce. Para quem não sabe, eles estão num processo de adoção de uma criança, o nome dela é Dulce. E alguém que tem sido gerado no nosso meio, e todos nós já amamos muito. Até brincamos, quando que vai poder apresentar para ela os irmãos dela? Tem um pouco aqui, né? Tem um pouquinho de irmão que ela tem.
E a gente vem conversado bastante, na igreja, nas casas, em outros momentos. E ele veio compartilhando ao longo dos meses todo o processo e cada etapa que vinha se sucedendo. E eu fui aprendendo algumas coisas que eu não sabia realmente sobre esse processo. E eu fui vendo a beleza que há nele. Cara, que lindo é o processo, porque o processo de adoção não é simplesmente você pegar uma criança e enfiar na casa de outra pessoa. É um processo de conquista, é um processo de aproximação. Primeiro você vai gerando no coração, sem ter contato, através de várias entrevistas e etc. Depois você começa a ter encontros pontuais, à distância ainda, sem tocar, sem ver. Depois você começa a interagir. Depois aquilo começa a se tornar horas. Depois se torna dias, e até o momento em que plenamente ela vem morar com os pais. E a conclusão que a gente chega nisso é que isso expressa a pedagogia da paternidade de Deus, em sermos amadurecidos dia a dia, nos aproximando e nos relacionando do Pai, a cada dia ficando parecidos com Jesus, até que Ele venha e possamos viver a eternidade na casa do Pai. Que possamos, meus irmãos, reconhecer a nossa identidade como filhos. É isso que eu tenho aprendido a cada dia com vocês. E é isso que o Senhor tem nos ensinado como comunidade nesses tempos. Feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu creio plenamente que há um propósito do Senhor naquilo que o Senhor tem nos ensinado como igreja do Senhor, como comunidade aqui se reúne neste lugar. Mas na verdade não só neste lugar, nós vemos um movimento geral da igreja do Senhor em toda a terra. Como falávamos ontem, Senhor, é maravilhoso perceber que temos, sim, existe um avivamento que tem sido gerado nesses dias. E nós queremos permanecer nele e estarmos nele, como pequenas chamas de fogo que tem queimado em vários locais, assim como palavras que o Senhor tem entregue no nosso meio, mostrando isso, revelando isso, e que nós nos apropriamos disso, Pai. Nos apropriamos dessa situação, mas para que haja esse avivamento, precisamos posicionar como filhos. Então nos posiciona, Senhor, que possamos nos entregar nas Tuas mãos e realmente abrir mão de quem somos e morremos para o mundo, morremos diante de Ti, para que o Senhor se faça todo e tudo em nós, Pai. Nos leva a esse local de intimidade, esse local de colo do Pai, de olharmos o Senhor face a face, sem medo de sermos consumidos. Marcas de amor sendo geradas no nosso coração, do Senhor em nós. Que possamos entregar o arco na Tua mão, Pai, para que o Senhor nos lance ao propósito do Senhor para as nossas vidas, para a vida da Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.